Tá aí. Foi você que escalou esse time aí, Gabriel? Eu montei o provável time ali de acordo com as coisas que o Marcelo Fernandes vem botando em prática. Certo. A gente tava aqui no intervalo, rolou um debate sobre eu ter colocado o Nonato. Aí eu falei, pô... Não, eu já mandava você, o Gabriel Fernandes, embora na hora que escalou esse time. Eu montei... Eu também não sou fã do futebol do Nonato, mas eu coloquei em relação ao que o Marcelo Fernandes vem colocando na mesa. Certo. E aí, doutor Filete? Esse time aí... Continua ali o Max Silveira ali no ataque. O esqueleto ainda é aquele lá. Já que Bom, ele tem o... Ele tem o Nonato, ele tem o digníssimo Camacho e tem o uruguaio Rodrigo Fernandes, né? Então, assim, quem montou... Que é a mesma função do Rincon, que o Rincon Sim. está de volta. Isso, quem montou com o Nonato é a opção que tem. Ele queria ter, né? Ele queria ter ali, né? E na minha opinião, se coloca qualquer um dos dois, ia ficar muito mais defensivo também. Sim, não, mas quem colocou isso aí, normal, é o que temos, né? Então execute, né? Tipo, nós não temos o Clodoaldo não joga mais, nem o Zito, né? Nós não temos mais esses jogadores. É o que nós temos aí, né? Então, ou vai ser o Nonato, ou vai ser o uruguaio deixando o time mais defensivo, que também pode ser uma boa ideia, mas o uruguaio, quando ele estreou no Santos, ele estava jogando melhor. Hoje ele tem tomado muitos cartões amarelos logo no começo do jogo. Isso prejudica muito o time quando o volante é amarelado, um zagueiro. Ele é um cara mais de contenção. Ele é um cara mais de contenção, né? Ali tá numa posição mais de armação para ajudar o Lucas Lima. Ele né? dá sangue, ele é voluntarioso, mas às vezes ele corre errado. Por exemplo, às vezes o cara faz 1-2, ele vai... Eu estou marcando o lateral e tá passando um atacante. Ele vai junto com o lateral comigo e não pega o atacante. Já aconteceu isso várias vezes. Como diria o Manduca, ele corre com a água sem saber onde é que é o incêndio. Isso, por exemplo, teve um jogo aqui na Vila que o cara fez 1-2, ele foi junto com o cara que estava marcado pelo Dodô e deixou o atacante passar do lado. Ele não. Ele marca a bola e não marca o atleta. Isso, ele marca a bola. Parece aquele jogo de praia que todo mundo corre na bola, né? Então, assim, lógico, pode estar numa má fase. Mas nem categoria de base hoje. Molecadinha de futsal Pô, hoje. primeira coisa que você ouve na escolinha, Exatamente. não marca a bola. Exatamente. Mas ele corre errado, às vezes. Corre Você concorda errado. comigo? Isso eu não estou falando, não tenho nada contra a pessoa dele, acho um cara simpático, tudo. Achei que ele fez grandes partidas pelo Santos, mas ultimamente ele está meio correndo errado, muito faltoso, né? Então, eu acho que pode ser tal. Agora, eu dou credibilidade para o Marcelo Fernandes, para acabar minha fala, porque eu acho que o Marcelo Fernandes treina todo dia. E ele acertou 3 jogos ontem, o Rodrigo falou com muita propriedade e tal. Mas assim, quando ele colocou o Mendonça e o Soteldo, muita gente do meu lado, conselheiros antigos, torcedores antigos, ex-treinadores assim de time de várzea, tá falando, pô, legal, porque eles estão jogando com defesa alta e de repente uma bola, o Mendonça pode colaborar na correria, porque o Mendonça no 1 contra 1 não é muito bom. Então muita gente, agora, é assim, eu respeito muito os comentários de todos, mas achei que o time deu muito azar, a bola não entrou, né? Eu entendi, quando você está perdendo 2-0, 3, você quer fazer gol, porque o empate seria razoável, né? Eu acho que o Marcelo Fernandes tentou tudo que ele podia, mas infelizmente uma jornada ruim do meio campo, o Lucas Lima não produziu muito no primeiro tempo, o Gianluca estava um pouco enfeitado ontem, né? Não sei e tal, o Soteldo entrou meio cansado e tal. Jogador que jogou bem ontem, o Joaquim jogou bem, né? E a gente vai ficar pensando, o Furque quando entrou também jogou bem, né? Quando ele não entra bem, né? Então, mas assim, quem jogou bem no time? O Joaquim. Sim. Né? Então, Ô, Caio, e quem você então, aqui antes de voltar do intervalo, você até questionou quem foi que montou o campinho e tal, e não concordou com o Nonato. Quem você colocaria no lugar do Nonato nesse meio campo para essa partida contra o Internacional? Eu perguntei porque eu vi o campo mais cedo lá no EPE Rádio, né? Eu falei, pô, Nonato? Aí, pô, não, Nonato não. Eu acho que o Santos tem que ter uma preocupação, né? Ele já vai ter ali uma linha defensiva de praticamente 5 jogadores, né? Os 3 zagueiros, os 2 alas baixando, formando a linha de 5. Vai ter o Rincon à frente da sua defesa. Eu acho que você não deve colocar um jogador de característica defensiva ali para jogar ao lado do Rincon. Senão é muita gente defendendo e pouca preocupação com o contra-ataque. Com a criação, né? Com criação e contra-ataque. Porque aí, se tiver só o Lucas Lima para ter essa função, é só marcar o Lucas Lima, acabou. Exato. O Santos precisa ter pelo menos ali uns 4 jogadores mais avançados ali, né? Para pensar em contra-atacar, né? Obviamente que quando o Inter tiver
com a posse da bola, todo mundo atrás da linha da bola. Mas a partir do momento que você tem a bola, você tem que ter um rápido desafogo ali. Muito bem, mas você então é o Caio Fernandes. Sim. Uma mistura de Marcelo Certo. Rucilo. Muito bem. Todo mundo Quem diz que você eu pareço coloca? com ele, né? Quem você coloca então no lugar do Nonato? Patati. Wesley Patati. Wesley Patati. Para montar Rodrigo, o e você? contra-ataque. Ofensividade. Quem você... Ou você concorda que o Nonato é o melhor Segura a escalado bomba, aí? porque é difícil. O Caio foi de 8,80. Eu acho que é o seguinte, a gente ainda tem que pensar no erro de prospecção desse time. Quem seria hoje a reserva natural, por exemplo, do Lucas Lima, deveria ser o Luan Dias, né? Pelo amor de Mas Deus. pelo amor de Deus, quando o cara tá no elenco e mesmo assim o técnico tem que adaptar caras da posição, o cara tem que se Improvisar, na maioria rever, das o vezes, cara né? tem que se rever na condição de atleta profissional e falar, pô, se o cara tá improvisando na minha, é porque de fato eu tenho que pedir as contas mesmo. Eu colocaria no lugar do Maxi Silveira, eu colocaria o Furt. Poderia tentar ser audacioso, já que é para ser audacioso, tentar o Maxi Silveira por uma ponta e aberto com o Furt, porque quem não viu o segundo tempo contra o Palmeiras, sabe que o Furt conduziu muita bola pelo canto esquerdo. Não com a celeridade, mas ele segurou a bola o quanto ele pôde no segundo tempo que o Santos precisava ter tempo de bola, né? Mas eu colocaria o Furt junto com o Marcos Leonardo, ou recuaria um centro, colocaria o Dodi, que eu acabei de mencionar, que seria o jogador que nem propõe nem destrói, deveria fazer essa posição também, em vez do Nonato. Porque o Nonato também não foi bem nem no Ludo Goretz da Bulgária, quem diria que ele daria bem aqui no Santos. Porque quando chegou, seria um jogador de marcação pelo lado direito. Justamente que era aquela que foi contratado foi trazido, né? Pelo Paulo Turra, para ser o cara que faria a direita no lugar do Lucas Braga. O Lucas Braga que também poderia auxiliar bem mais o meio de campo do que ficar se jogando inúmeras vezes. Então é complicado você olhar, quando tem desfalques importantes, aí você tem que recorrer para o banco, olhar para o banco e falar, e agora, O que eu faço agora, né? E agora? O que eu faço? Que coelho que eu tiro dessa cartola, mas que não tem coelho? E o pior de tudo isso, que eu dizia para vocês, é que agora nós temos 11 finais e esse campeonato ele se estreita agora no mês de novembro, com as partidas de meio de semana e fim de semana. É agora que, de fato, a coisa vai pegar, que o elenco vai ter que rodar e mostra a realidade, que a nossa triste realidade. Então não seria nada demais que ele pudesse trazer o Fernandes para fazer uma dupla de cabeça de área ali, recuar e centralizar o Lucas Lima. Eu colocaria o Rodrigo Fernandes para poder destruir e deixar até o Rincon poder chegar um pouquinho mais na área, porque ele tem como característica, como ele fez na Venezuela, como ele tem feito recentemente nos melhores jogos onde ele até ter feito gol. Mas, ô Gabriel, você falou que colocou... agora tem uma outra... Agora tem uma outra vertente, um pouco mais defensiva. Uma outra né? escalação ali, né? Quase com o que eu disse aí. Sim, basicamente. O Fernandes ali mais na cabeça, de área, protegendo o setor defensivo, e o Rincon um pouco mais liberado, um pouco mais à frente para ajudar o Lucas Lima. Concordo mais com esse, só que eu tiraria o Maxi Silveira e colocaria o Furt. Então, aí eu vou falar o que o chat está falando nesse momento. O chat, basicamente todo mundo maluco pedindo Furt. O Furt pede passagem realmente, concordo. E levantaram até uma bola a favor de Nonato. O povo falando, não quero Nonato, mas tem uma coisa a favor dele. Quem acredita na grande lei do ex, existe isso a favor do Nonato. Não é um cara que eu gosto. Também iria com uma vertente assim, porque o Rincon, quando foi solicitado uma chegada a mais... do ex, hein? Quando foi solicitado uma chegada a mais ao Rincon, ele foi muito bem. Que às vezes o Jean Lucas ficava, o Rincon subia. Então rolava essa troca aí de posicionamento. Então acho que até dá para colocar o Rincon como segundo volante ali para subir mais. Olha lá, mais uma ali, ó. Mais Márcio uma Silveira vertente. no meio, na armação, e o Maxi Furque... Silveira, sim. Essa me parece até bem interessante. Eu só acho que o Marcelo não colocaria um cara que não é meio campista nessa função. É isso que me pega nesse Mas momento. ele colocou um zagueiro, o Dodô, que não é um lateral como zagueiro, assim... mas acho que... mais cedo... talvez ele não tenha colocado, porque não houve necessidade até o momento. Né? Ele teve uns jogadores à disposição onde ele encaixava naquele pensamento dele, mas
Na ausência, tá na hora de mostrar um pouco de criatividade. Viu, Pode professor? ser. É porque até desculpa só, Caio, só para comentar, diz assim, a gente tá jogando 3-5-2 e foi destacado aqui o Pedro Caixinha, o Santos está começando a ficar previsível. Sim. Time de um esquema Tá só, começando, né? então, um time de um esquema só, joga no mesmo esquema e alternância somente de jogadores. Quando tenta Com o mudar, não dá Furque- certo. E com o Furque no time, há a possibilidade do Marcos Leonardo ter mais Flutuar. liberdade. Sim, ontem ele de brigava. flutuar. Que, quantas aliás, ele vezes? já faz isso. Muito tempo. Porque ele vem buscar Ele muito. vem Quantas buscar a faltas bola, ele toma ele no meio tem- campo que ele vem buscar a bola. Ele vem buscar, só falta a gente para trabalhar com ele, né? É isso aí. Esse é o problema. Passar a bola, não tem como. Agora, até conversava mais cedo com o Rally Rodrigues. O Rally Rodrigues recentemente entrevistou, né, no Domingo Esportivo, o Marcelo Fernandes, né? Assim como nós também tivemos aqui a visita do treinador do Santos. Mas ele disse que ali em off, ali nos bastidores, o Marcelo foi muito elogioso em relação ao Camacho. Então, não estranharei, não me surpreenderei Aliás- se o Camacho aparecer nesse time domingo.